Mais uma vez estamos aqui ao vivo na nossa live conversando sobre relacionamentos. Mudamos um pouquinho o cenário, né? Espero que vocês aprovem, mas a gente continua aqui no consultório da Ana, que fica aqui na Asa Sul, em Brasília. E o nosso tema hoje é preparado com muito carinho, como sempre, né? E o tema é cuidado nos relacionamentos. Né? A gente vai falar, como a gente está no final de ano, as pessoas estão confraternizando, estão se vendo, né? Pessoas que passaram o ano inteiro sem se encontrar, a gente está se encontrando e fazendo festa, né? Mas a gente vive tempos difíceis, né? Apesar de estar no final do ano em tempos de festas, as pessoas estão muito mais impulsivas, né? Elas estão um pouco intolerantes também, e por isso que nós resolvemos falar sobre esse tema. E espero que seja, né, que as palavras, né, fiquem gravadas aí para vocês e que vocês aproveitem bastante. Quando a pessoa se conhece mais, né, quando ela, não que a pessoa tenha um autocontrole total sempre, não. Mas quando uma pessoa conhece mais a si mesma, né, e está bem com as emoções, está cuidando dela, ela consegue cuidar melhor do outro também, né? Consegue se relacionar e ser mais assertiva na comunicação. É o autocuidado, né? É esse autocuidado. Então nós precisamos estar abastecidos, nutridos, né? E daí eu estou falando de saúde física, emocional, né, familiar, espiritual, são os pilares que a gente já tem falado aqui. Sim. Cuidar da sua autoestima, cuidar da sua saúde psicológica, sua saúde familiar, como que está tudo, essas relações. Porque quando descuida dessa parte que tem a ver já com a nossa parte mais pessoal, que é o nosso ninho, né? E a gente fala que tudo começa em casa, né? Eu gosto muito desse autor que é o Winnicott, que trabalhou sobre desenvolvimento humano, e ele aborda muito sobre como que em casa os nossos primeiros modelos são os pais ou cuidadores. Quem cuidou de nós. E esses modelos nem sempre foram modelos positivos para a vida de uma pessoa, porque às vezes pode ter tido um pai muito ausente, né? Um pai adoecido, ou uma mãe, né? E daí os filhos ficaram mais às vezes abandonados. Se tudo começa em casa, né? Se tem esse abandono. Realmente. E esse abandono pode ser sentido como uma privação, conforme o Winnicott conta, né, na sua obra, e essas privações podem ir tomando um grau de orfandade na vida de uma pessoa que sofre, por exemplo, eu estou falando de um modelo, desse tipo de modelo, né, onde não foi positivo. Então é importante que uma pessoa, eu estou falando não só quem sofreu alguma privação, mas também nós, como pessoas, buscarmos o nosso autodesenvolvimento, nosso conhecimento, né, de si, de saber nossas carências, de trabalhar se existe algum trauma, buscar um psicólogo, né, trabalhar esse lado de perdas que possa ter havido na vida da pessoa, para que ela possa se nutrir, se conhecer seu lado mais frágil e poder ficar melhor com ela mesma, né? Porque na medida que a gente se conhece, e conhece os pontos fortes e também os pontos fracos, você pode ir, espera aí, hoje eu tô assim, deixa eu cuidar melhor, né? Hoje eu tô meio pisando com a bola fora, como diz na gíria, né? Então você vai conhecendo se você está muito carente, se você tem uma mágoa, um ressentimento antigo, né? Um trauma que você passou, né? Então assim, também pessoas que sofreram violência, algum tipo de violência ou abuso. E daí a gente fala tanto da psicológica, quanto da violência doméstica, quanto a violência de outros tipos, né? Isso deixa marcas profundas numa pessoa. Então precisa tratar da dor, precisamos tratar da dor. Sim. Porque quando a gente não trata da dor, a pessoa ferida costuma ferir outras. Né, que a gente vinha conversando sobre isso outro dia. Exatamente. Então, para a gente ficar bem, precisamos tratar nossas feridas. Quando a gente machuca, a gente não faz um curativo. Só que no psicológico não está aparecendo aqui essa ferida, mas ela está na alma. E muitas vezes as pessoas tratam como algo banal, não é?
Porque não está vendo, não está vendo, mas existe sim. Existe a questão, né? Só que as pessoas às vezes tratam de uma forma errada, né? Elas vão para uma linha muito do ter e não do ser. Né? Elas vão, em vez de cuidar desse ser que está adoecido, a pessoa começa a se preencher, acha que está se preenchendo com coisas materiais. Então, às vezes, vira uma compulsão de compras, pode desenvolver uma compulsão por bebida ou droga, sexual até, vários tipos de comportamento, alimentar, ou excesso ou falta, né? Então, a pessoa que está mal com ela mesma, nessa área dos relacionamentos, e que às vezes ela vem trazendo isso desde a infância ou adolescência, precisa buscar ajuda, né? Porque se a gente não tratar essa dor, ela vai indo até o envelhecimento e vai te acompanhar. Porque cada fase que a gente vive desde a infância, as coisas vão sendo passadas para outra fase, quando elas não são resolvidas. Né? Então, o autoconhecimento não é algo que você, eu estou doente, então eu tenho que buscar o autoconhecimento porque eu estou doente. Não, o autoconhecimento é importantíssimo para qualquer um de nós, para a nossa vida. A gente vai viver melhor se a gente se conhecer, né? Se a gente souber nossas fraquezas, porque daí a gente pode se tornar mais humilde para reconhecer quando pisou na bola e pedir desculpa. Perdão, errei, me desculpe, foi mal. Essa palavra, né, perdão, eu errei, me desculpe. Então, nesse momento que é da pessoa pedir o perdão, né, parte muito do autoconhecimento realmente. Só que a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, acho que nem estava no nosso roteiro, né? Como a pessoa que hoje ela está perdida, né, ela sai machucando um, sai machucando o outro e acha que está com a razão, né? Como ela vai conseguir chegar no autoconhecimento? Quem eu sou, o que eu quero, o que eu estou fazendo para outras pessoas ao meu redor? Como ela consegue perceber que ela está machucando, que ela não tem esse cuidado nos relacionamentos? Infelizmente, tem pessoas que passam a vida fazendo isso. Porque elas não acham que não tem, elas se acham que tem um autoconhecimento, mas não tem. Elas vivem funcionando através dos mecanismos de defesa. Mecanismo de defesa é quando você projeta algo, a culpa sempre está lá fora, a culpa está no outro, nunca está em si mesmo. E daí tem pessoas que passam a vida funcionando assim, né? E daí é muito triste, porque se for uma relação que está pro lado da violência, do desamor, né? De maltratar o outro, desculpe, é muito ruim, porque vai acabar esse relacionamento. Vai ter problemas familiares, vai ter problema afetivo, se tiver casado ou namorando, não vai dar certo, porque a pessoa vai ficar muito egocêntrica, ela vai ficar muito ela. E vai ficar se defendendo, né? Não, é você. Sim. Tanto é que, assim, no consultório, casais que eu atendo, muitos casos vêm numa situação já difícil, meio que assim, um tratamento compulsivo, porque assim, se você não for, então eu separo de você. Mas já chegou num ápice de uma situação que já podia ter sido tratado muito antes, né? Então, assim, não deixe que as coisas agravem na sua vida. Se agravem, né? Chegue num patamar, assim, crítico de quase não ter mais jeito, né? Tipo assim, sempre tem jeito, né? Mas assim, de ser mais difícil. Né? É como se fosse um trator, né? Passando, massacrando tudo e não tem mais jeito. Então tem que observar se o padrão de comportamento, né? Observar se o autoconhecimento pode ajudar a perceber como você funciona, o nosso padrão de comportamento. Se é muito defensivo, por exemplo. Se eu sempre estou certo, os outros que estão errados. Não, nunca é culpa minha, sempre é do outro, é um padrão defensivo, que funciona assim, porque tem momentos que a gente erra, não somos perfeitos, a gente fala palavras que machucam às vezes alguém, principalmente numa convivência mais próxima, e para isso é preciso ter humildade e esse amor num relacionamento, o afeto, o carinho, que vai ajudar você a ter a humildade para pedir perdão, para aceitar o lado diferente do outro, para aceitar, por exemplo, eu trabalho com pessoas que já separaram, né, os solteiros novamente, às vezes tem uma outra família, né, já tiveram uma outra família e estão num novo relacionamento. Como que é essa aceitação dessa família, da história do outro?
temos que honrar a história, a nossa história e a história do outro e respeitar. Não podemos chegar e tá errado, né? A história da família de cada um é sagrada. Né? Sim, e assim, como a gente está na internet, né? A gente está mostrando aqui ao vivo, vai para o nosso canal no YouTube também. Eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, né? E quando essa comunicação é agressiva na internet? A gente vê muitas pessoas agredindo as outras, né? Palavras que machucam, que ferem, atitudes que ferem na internet. Não é? E isso acontece muito. Tem uma coisa até que eu costumo falar, esses dias eu não sei se eu escrevi ou se eu fiz algum vídeo falando sobre isso, que as pessoas elas esqueceram que elas têm que tratar na internet assim como a gente está tratando frente a frente, como se fosse no elevador. Olho no olho, né? Olho no olho. Imagine se você falaria aquilo que você está escrevendo na internet, se você falaria se você encontrasse essa pessoa no elevador. Ou assim, né, cara a cara. Ou pessoalmente, entendeu? As pessoas esqueceram isso. Esse limite, né? Que é um outro ponto que eu anotei pra gente falar. É preciso ter limites nos relacionamentos. É preciso ter limite, porque quando você tá sozinho ali teclando, não tem ninguém, parece que tudo é permitido, né? Parece que tudo pode, só que não é bem assim. Alguém lá vai receber essa mensagem. Sim, uma pessoa, né? E quando a gente está em grupos também, parece que às vezes, outro dia até eu vivenciei, eu não vou citar aqui, mas eu até fiquei assustada, porque era um grupo de pessoas de uma área de psicologia. Né? Quando alguém toca num assunto diferente, parece que vem um bombardeio em cima da pessoa. E daí começa 1000 críticas. Quanto tempo você tem formado? Tô até com medo de te perguntar, sabe? Umas coisas absurdas, né? Como se a pessoa fosse a dona da cocada preta. Desculpe falar aqui. É tipo assim, a rainha da cocada preta, né? Então, assim, vamos cuidar mais das nossas palavras, né? Porque palavras ferem. Palavras são violências psicológicas. Sim, quando malditas. Isso, né? E mesmo que a pessoa esteja por trás ali do computador, isso não é desculpa. Não é desculpa. Não é desculpa, porque você vai magoar uma pessoa. Alguém vai estar lendo. Alguém vai ler. Alguém com sentimentos, com certeza. Então temos que cuidar da relação com os colegas, da relação com os grupos, da relação familiar, da relação que a gente está tendo com a internet, com esses grupos, o que a gente escreve. E saber que todos erram. Ninguém é perfeito. O outro pode ter uma opinião totalmente diferente da minha, mas eu tenho que respeitá-lo. Ele pode ter uma linha teórica diferente, ele pode ter um outro tipo de desenvolvimento, pode ser uma pessoa ferida, né? Então vamos respeitar as pessoas, porque você não sabe o que está por trás de cada pessoa, né? Então vamos cuidar mais, vamos cuidar para não agir por impulso e escrever por impulso. E falar por impulso. Temos que ser mais cuidadosos, né? Então precisa ter uso de inteligência, de razão aí. Né? Leia antes de soltar o que você escreveu. Use a inteligência, a razão, né? Usar a razão. Inteligência emocional, pensar, colocar um pouquinho de sentimento mesmo. Né? E buscar mais o que agrega, né? Eu acho que assim, por que eu vou usar a internet, ou o WhatsApp, ou o grupo, para desestruturar coisas, para causar polêmicas, para tentar destruir o outro, porque é isso que eu tenho percebido. É tipo assim, desqualificar o outro. É tentar mostrar, olha o que você está dizendo. Parece uma pessoa idiota, parece o quê? O que é isso? Sabe? Então assim, a pessoa nem conhece o outro e vem com um discurso de julgamento precário, que às vezes eu recomendo, se você está vivendo isso com algumas pessoas, que você nem responda. É melhor não responder. Porque assim, o Rubem Alves fala da escutatória, né? Sim. Que tem momento de escutar, tem momento de falar. Então vamos exercitar mais a escutatória e a leitura, e nem sempre vamos responder, porque às vezes não vale a pena responder. Eu aprendi, assim, em todos esses meus anos de trabalho, eu aprendi a escuta. Sim. Né? Porque quando a gente escuta, a gente consegue observar tudo. Isso. E até consegue reagir com inteligência a algum ataque sem desse ser jeito. impulsivo e agressivo. Exatamente. É assim, né? Justamente. Então, assim, já te aproveito para perguntar quais são os caminhos que a pessoa pode utilizar, né, para ela ter mais saúde e ter cuidado nos relacionamentos dela. Eu acho que é observar como que você tem se comportado. Começa com eu, de novo, é o eu.
Como que eu tenho me comportado em casa, já começa em casa também, com as pessoas mais próximas. Como que eu estou comigo mesmo? Eu estou uma pessoa satisfeita com o meu trabalho, com a minha vida, com os meus projetos? Eu estou uma pessoa que busca realizar os sonhos? Ou eu estou indo na onda de alguém? Ou eu estou paralisado? Então tem que sair dessa, fazer a metamorfose aí, tem que sair dessa, começa no eu. Né? E daí, se existem questões de trabalho, um problema, tem que buscar o diálogo. Né? Você tem um coordenador lá, não fique de mal ou alfinetando seu colega. Né? Busque o diálogo, busque estar bem. Você pode até não gostar da pessoa, mas você tem que ser educado. Né? Vamos ser educados, vamos ser mais tolerantes. Né? Porque assim, essa intolerância e julgar e dizer palavras malditas vão marcar quem ouviu. E vão ficar de uma forma, às vezes é uma pessoa que já está muito sofrida, né? E ela vai ficar, você vai contribuir para mais adoecimento de muitas pessoas quando tem esse tipo de atitude, né? Sim, então, as amizades tóxicas e pessoas tóxicas, que a gente já falou aqui em outro momento. Sim, a gente teve uma live sobre esse tema. A gente teve uma live. Então, às vezes é preciso, eu chamo de distância terapêutica. Uma distância terapêutica, quando eu posso ter, se é uma relação na família que é muito tóxica, vamos dar um tempo, né? Vamos afastar um pouco, não é maltratar, é afastar, né? Pode diminuir um pouco mais. Buscar dialogar, se tiver a possibilidade de conversar com aquela pessoa, ou colega de trabalho que for, ou parente, né? Se você acha, se recupere primeiro, se recomponha. Tu fala de distância terapêutica, eu já penso assim, mandar longe, numa palavra mais tradicional, mas com carinho. É isso, né? Distância terapêutica é um afastamento, sim. Não é o xingar ninguém. Sim, né? eu sei. Sim. É eu me afastar daquilo que está me fazendo sofrer. É claro que nesse mundo como ele está, não tem como você se afastar de tudo que está te fazendo sofrer. Sim, tem muita coisa, às vezes é ainda mais quando é em casa. Ainda mais quando é dentro da família, isso. Quando é alguém muito próximo, então você pode aprender a lidar melhor com aquela pessoa. Porque você não vai mudar outra pessoa, você pode mudar você. Então você que tem que aprender a lidar, a gente que tem que buscar lidar com isso que está tóxico, que está nos fazendo mal, nos tratar, a gente busca daí se tratar para se nutrir de coisas boas e não ficar naquela onda, porque senão você cai numa onda de doença também, muita doença. Então tem que, para sair daquele clima, tem que cuidar da autoestima, se fortalecer, né? Busque outros grupos, não está legal onde você está, busque outros lugares, outras amizades, existem pessoas legais. Sim, e agora, no final de ano, início de ano, esse é o momento. Né? E assim, falando de negócios, se você não está satisfeita, onde você está, procura grupos de network, eventos. Procura uma consultoria, uma terapia mesmo também, para se conhecer e descobrir o que você poderia desenvolver a partir de agora. Sim, né? Nunca é tarde para buscar essa ajuda, e não só essa ajuda que nós estamos falando nos grupos, mas uma ajuda psicológica mesmo. Sim, né? Uma consultoria, né, com trabalho de imagem, uma psicoterapia, porque ter um projeto de vida e sonhos vai te ajudar a se nutrir. Então pense, nós estamos bem aqui nesse final de ano, né? Perto do Natal, pense como que está essa área da sua vida, de projetos, de sonhos, se você está magoado com alguém, se você está numa relação tóxica, se está tendo um descuido consigo mesmo, né? Vamos começar a levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. É a hora de colocar os limites. Vamos colocar limites. Se é relacionamento tóxico, começa com limites. Se afaste. Isso né? Às vezes é melhor antes só do que não acompanhado, né? É um jargão, mas é verdade, né? Então, observar o seu padrão de comportamento também. Se você fica sempre ofendido, né? Defensivo, e daí não muda aquilo ali, tá sempre vitimizado também. Tem que cuidar dessa posição que a pessoa se coloca quando ela está numa situação onde ela se sente, às vezes, lesada, né? Desculpe, que eu estou com um pouco de alergia. Então, cuidar para não repetir padrões, coisas desnecessárias. Tem que começar a tirar a mochilinha do que não está agregando. Né? Final de ano, um bom momento para a gente fazer a limpeza e ver assim, na minha bagagem emocional,
no meu armário, das minhas coisas, da minha vida, né? Usando essa metáfora, o que está desnecessário. Olha, gente, vou anotando essas dicas, viu? Porque isso é extremamente importante, né? É bom a gente fazer essa... Então, e começar a ver, identificar o que está desnecessário, anote. Que passos você poderia dar para começar a trabalhar isso aí? Cada item desse. Que atitudes precisam ser realizadas para melhorar o que não está bom, né? E daí criar metas para se fortalecer pessoalmente e para ir por esses passos dos seus projetos, dos seus sonhos. E daí a gente fala que não é só coisa na área de trabalho, a gente fala de relacionamentos, sim, de pessoas. Quem que agrega, quem que não agrega, o que está bom, o que não está. Qual o meu comportamento diante dessas coisas que eu considero que não está bom. Não está boa, será que é só defensivo? Ou eu estou pensando, estou me alimentando de coisas boas, estou me conhecendo melhor para poder avaliar, mas não ter um comportamento agressivo com as pessoas. Porque os outros não têm culpa da situação da gente. Não tem. Então a gente não pode sair, né, atirando em palavras na internet, criticando o outro, sempre com palavras. Então vamos filtrar o que nos faz bem. Eu até usei essa palavra, filtrar aquilo que faz bem e o que não faz. Né? Fazer essa seleção. Sim. Então, boas leituras, que a gente sempre recomenda aqui, vão te ajudar a se nutrir. A gente recomenda esse Tudo Começa em Casa, do Winnicott. Depois a Daiane vai colocar, né? Isso, vou colocar. O Cuidar do Ser, que eu tenho falado muito aqui, né? Que é do Jean Leloup, que começa, as psicopatologias começam com o adoecer da alma. Então a gente precisa cuidar. Os limites sempre. E o inteligência emocional, que nós já falamos em outro momento, que é o que fala muito do uso da razão, né? Porque se a gente fica só, nós somos razão e emoção, né? Temos os dois lados. Só que às vezes, quando a gente está ferido, a gente fica só na emoção. E daí não usa esse lado racional para refletir e ver qual é a minha parcela, qual é a do outro. Espera aí, não posso culpar tudo, né? Relação é sempre dual, né? Sim. Não é só eu. Numa relação sempre estão envolvidas outras pessoas, né? Sim. Então a gente se nutrir com boas leituras, bons filmes, né? Música, boa música, lugares que agregam, né? No contato com a natureza. Procure, quando você está assim, estressado, ou na sua vida, no cotidiano, ir para lugares que agregam, né? Contato com a natureza. Aqui em Brasília mesmo tem, né? Jardim Botânico, Ermida do Almoço, cachoeiras, mil aí em volta, parques, né? Pirenópolis, que fica do lado. Pirenópolis e Alto Paraíso. Gente, então, vocês veem que as dicas são sempre coisas que são acessíveis a todo mundo. Até você tomar um ar, ficar um pouquinho no sol, respirar, respirar. Né? Aprender a respirar. Exatamente. Né? Quando eu sempre falo isso, que transforma. Sim. Né? Quando a gente lembra de respirar, porque a gente faz tudo no automático. Quando a gente lembra de respirar, ou quando lembra de parar para tomar um gole de água, sair do automático. Isso. Não ficar no piloto automático daquele clima que não tá bom. Tem que fazer movimentos para fazer essa mudança. A vida foi um movimento, né? De ócio criativo, que a gente já falou aqui, né? É lazer e ócio criativo. Porque o ócio criativo é momento de reflexão, onde você vai pensar. Você está caminhando lá, você também vai pensar. Então esse cuidado com a saúde, alimentação, com o seu corpo, tudo isso vai te nutrir. E quando a gente está mais nutrido, a gente fica melhor. Com a gente mesmo e com o outro. Então a gente precisa estar nutrido para estar bem nos relacionamentos. Né? E daí o pilar da espiritualidade, que a gente tem falado muito aqui. Né? Quando a gente descuida de todas essas áreas que a gente tem falado, o nosso corpo adoece. Tem até um livro, que eu não estou com ele aqui, mas que chama O Corpo Fala, do Pierre Weil. Aí vem as doenças psicossomáticas, né? Porque a nossa ligação mente-corpo. A gente começa a adoecer quando a gente está mal, né? O nosso corpo começa a gritar. Então, se você tem adoecido de muitas coisas com muita frequência, observe como que está o seu emocional. Como é que estão os seus sentimentos, né? Como é que estão as suas relações com as pessoas?
com quem é mais próximo de você, com a sua família, porque tudo começa em casa, né? Se a gente está bem com a família, as coisas fluem melhor também lá fora. Então, esse cuidado precisa ser diário. Porque quando a gente começa a descuidar, é esse mundo lá fora que a gente começa a ver. Essa semana eu fiquei assim, cheguei a ficar arrepiada com aquela questão dos animais lá, dos cachorros. Até de falar aqui já me arrepiei de novo. Terrível, né? Como é que uma pessoa da área de saúde se presta para fazer coisas atrozes? Pelo prazer. Então tem muita gente doente que a gente pensa que é o bambam, só porque se formou e que não vale um tostão. Que são pessoas doentes, doentes da alma, doentes de espírito, que estão fazendo maldade por aí, né? Com os indefesos no caso. E tem pessoas que fazem isso com as pessoas, né? Lá a gente viu com os animais, mas tem pessoas violentando pessoas, crianças indefesas, né? Crianças, às vezes pai com filho, né? Mãe que abandona o filho. Então vamos cuidar mais para nos nutrir do amor. Sim. Porque o amor é curativo. O cuidado é curativo. Agora o descuido leva para o lado da morte das relações, leva para a desestruturação de tudo que tem a ver com vida. Né? Então precisamos cuidar mais de nutrir nossas almas, né? Nossas mentes. Né? Então eu gostaria de ler um texto aqui sobre o cuidado, que é do livro Solteiros Novamente, que eu sou uma das autoras, que fala assim: uma visão clara da própria vida é importante porque existem forças psíquicas que atuam procurando fazer com que tudo permaneça como está. Pessoas costumam ser conservadoras e ter resistências a mudanças. Então, o bom relacionamento é quando as pessoas são capazes de cuidar de si mesmas. Importante o cuidado para não ficar fixado na dor, como se estivesse fadado ao fracasso. Então, não ficar na dor, eu estou com essa dor, então pronto. Né? Como que você pode tratar dessa dor? Olhar para dentro de si e ver quais os sentimentos que está alimentando hoje. É uma pergunta que a gente faz, né, Dariane? Sim. Quais foram as mudanças qualitativas e novas atitudes que ajudam você a ter um comportamento inteligente e ser mais assertivo na sua vida com as pessoas e consigo mesmo, na sua vida afetiva. Então, precisamos cuidar da gente. Né? Isso é do livro Solteiros Novamente, que eu sou autora, junto com a Beatriz Schwab, e que trata justamente de relacionamentos de pessoas que separaram, né? E que muitas ficaram muito feridas, né? Mas que elas puderam recomeçar. Tiveram essa oportunidade, né? E se você quiser adquirir o livro, eu vou deixar também o link. Eu sempre coloco lá no YouTube o link para comprar pela Amazon, ou você pode comprar o livro com a Ana, aqui em Brasília também, e você manda para o Brasil inteiro, né? Sim. Pelos Correios. Se bem que está perto do Natal, né? Ainda é tempo de comprar para o Natal também, se você quiser presentear alguém. E assim, a gente finaliza mais uma live, né? Desejamos um lindo Natal a todos, né? Um ano novo de paz, amor. Muito cuidado nos relacionamentos, né? Com você mesmo. Cuide de você, cuide dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas ações, do seu corpo. Isso. Né? E a gente vai se encontrar no próximo ano, com certeza, né? Estaremos em janeiro fazendo a live. A gente vai avisar sempre a vocês continuarem acompanhando a gente, né? Foi um ano muito legal de aprendizado. Muitos temas, né? Muitos temas, muitos compartilhamentos, muitas trocas. Recebi vários feedbacks de várias pessoas que têm agradecido muito. A gente vai plantando a semente, né, Ana? Sim. Vai plantando, a gente está cuidando, né? Plantando e cuidando.